Bom, e dando sequência ao programa de hoje, estamos de volta e agora você vai saber a importância de conhecer bem o seu solo através da taxa de variabilidade e por que ela deve ser levada a sério, uma ferramenta da agricultura de precisão. A agricultura de precisão, na sua essência, visa tratar a variabilidade do solo aplicando o insumo certo, no momento certo, da maneira certa, na dose certa e especialmente no local certo. Para entendermos na prática o que é variabilidade, viemos até a fazenda Pitoaceso, em Rolândia, que possui a área mapeada pelo processo de condutividade elétrica. Quem nos espera é o pesquisador da Embrapa Soja, Adonis Moreira, doutor em fertilidade do solo, que vai explicar o que é a variabilidade, como ela ocorre e quais as formas de identificar e tratar essa variabilidade do solo. O solo é um sistema totalmente heterogêneo. Você pegando um solo aqui, você olhando assim, ele parece igual em toda a área, mas não é bem assim. Cada local tem uma característica distinta, porque nós temos fatores como o teor de argila no solo, que influencia, nós temos a parte de um teor mais alto, mais baixo de fósforo, de uma calagem. Então, tem vários fatores que influenciam essa característica do solo. Hoje nós temos várias tecnologias que podemos minimizar esse efeito, né? Então, o interessante primeiro era fazer um mapa de colheita e você ver qual a área que é mais produtiva e menos produtiva. E a partir disso, nós poderíamos fazer primeiro uma amostragem de solo, para a parte textural, para ver, porque normalmente o solo mais argiloso, ele tem maior capacidade, normalmente não, ele tem maior capacidade de reter água, tem maior capacidade de troca de cátions, então é um solo texturalmente mais vivo, né? Então, é bom primeiro a gente avaliar esse tipo de solo e posteriormente ver a análise química do solo. Então você vê um mapa de acidez do solo, tem uma região que pode ser ácida, menos ácida, e outro fator muito importante também é a parte da matéria orgânica, né? Então você consegue ver áreas que têm maior ou menor teor de matéria orgânica do solo. Isso que é a variabilidade? Isso que é a variabilidade no conceito da fertilidade do solo. Porque se você for para o lado da planta, existe mais de 50 fatores que influenciam a produtividade. Um exemplo que eu posso te dar é que um lugar que é mais quente, a planta, à noite, ela respira mais. Então ela absorve mais fotoassimilados, então ela produz menos energia e diminuindo a produtividade. Então regiões mais altas, como a gente vê naturalmente, são regiões mais produtivas que regiões mais baixas e mais quentes. Nós estamos numa área aqui com uma palhada muito bonita, de trigo não se vê nem mato nem nada. Que influência tem essa palhada nessa variabilidade? Essa palhada é fundamental, porque quanto maior o volume de palhada, maior será a disponibilidade de nutrientes durante todo o ciclo da cultura. Porque a palhada vai mineralizando com o tempo, então como nós temos uma soja na faixa de 120 dias de cultura, então você tem um nutriente que vai ser disponibilizado pela matéria orgânica durante praticamente todo o ciclo da cultura. Então, quer dizer, quanto maior volume de matéria orgânica, melhor será a qualidade do solo. E essa umidade que você mostrou para nós agora, né? E isso é fantástico, porque a maioria dos nutrientes são absorvidos por fluxo de massa. Então precisam de água para a planta absorver. Então sem água a planta não absorve nutrientes. O pesquisador da Embrapa explica ainda o que a pesquisa recomenda depois de identificadas as variabilidades do solo, qual é o foco do produtor e o que é possível manejar em cada talhão da área onde vai ser plantada a lavoura. Esses últimos anos a agricultura evoluiu muito. Ela evoluiu demais. Então hoje o produtor ele tem que pensar desde a escolha da semente até a venda do produto. Então tem essa inteligência artificial e dentro dessa inteligência artificial que hoje virou agricultura, nós temos um manejo que chama agricultura de precisão. A agricultura de precisão, ela envolve você conseguir, de uma forma adequada, você aplicar um fertilizante na quantidade certa, no local certo e no momento certo. Então nós podemos trabalhar com uma calagem mais bem feita, economizando recursos para o produtor, né? O produtor ele tem uma economia de recursos, porque ele há anos atrás ele fazia uma amostragem aleatória e aplicava uma quantidade fixa de calcário ou de fertilizantes. Hoje não, ele tem uma taxa variável que ele muda. Numa região ele pode nem necessitar da aplicação de calcário ou num fertilizante porque já está numa condição adequada. Mas isso sozinho não é só justo, ele precisa fazer um mapa de colheita.
Porque o mapa de colheita é a resposta daquela eficiência de aplicação de fertilizante que ele fez em taxa variável. Nós temos várias técnicas de utilização, como a utilização da condutividade elétrica. Você tem para ver o nível de matéria orgânica, nós temos uns trabalhos mostrando que a atividade da microbiota do solo, como a atividade da beta-glucosidase, da sulfatase. Então tem várias técnicas hoje que estão sendo envolvidas para você aumentar a produtividade no menor custo de produção e menor dano ambiental. Na mesma área? Na mesma área. Para ver tudo isso na prática, como a agricultura de precisão está mudando o modo de aumentar a produtividade na lavoura, seja num solo fraco ou rico em nutrientes, viemos conhecer o jovem agricultor Fabrício Maestrello, que produz soja e milho em 220 alqueires no município de Paranacite, região onde predomina o solo arenito-caiuá, tendo no máximo 30% de argila na sua composição. Nas áreas onde o Fabrício tem lavoura, a produtividade média da soja é de 120 sacas por alqueire e de milho, 180 sacas por alqueire. Mas essa baixa produtividade média do Fabrício começa a mudar. Ele está iniciando na agricultura de precisão e investindo pesado nessa tecnologia. E acredita que essa é a forma de aumentar sua produtividade e explorar ao máximo o potencial da sua terra. O Fabrício começou a trabalhar com agricultura de precisão há 1 ano. E agora, com os mapas de produtividade que seus equipamentos emitem, essa área em que estamos vai ser plantado soja de acordo com os dados informados através da leitura do solo feita pela máquina. Também foram identificadas as zonas de manejo e aplicado calcário de acordo com as necessidades de cada zona. Toda essa operação é em busca de maior produtividade. Mas o que de fato chamou a atenção? O que fez o produtor investir e acreditar na agricultura de precisão? São as estatísticas que essas ferramentas nos dão. Por exemplo, muitas vezes lá de casa o pessoal está fazendo a aplicação de calcário. E tem a legenda, por exemplo, eles estão jogando lá 600 quilos por hectare. E normalmente eu estou acompanhando. Esses dias eu peguei mesmo, por exemplo, um funcionário que ele apertou lá, de repente, uma tecla sem querer e de 600 caiu para 200 quilos por hectare. Eu automaticamente já liguei para o operador e falei, ó, você diminuiu a quantidade de calcário que você estava jogando. E ele já voltou para a quantidade certa. Então são essas ferramentas que de longe, não precisa estar em loco a gente vai fazendo esses monitoramentos. E a gente vai fechando o cerco para diminuir erros. A gente vê que o mapa de produtividade, junto com a taxa variável, ele te dá uma radiografia do solo. Como é que estava teu solo e como é que você via ele? Ô Sérgio, meu solo ele era todo desequilibrado, porque, igual eu te falei, onde eu jogava 3 toneladas de adubo ou de calcário de cima e embaixo. E hoje eu doso, eu jogo aonde tem que jogar a quantidade certa. Então a gente dá a comida para o solo na quantidade que ele realmente precisa, você entendeu? O produtor lembra também que o mapa de produtividade gerado pela máquina mostra exatamente como está o desempenho da lavoura e do solo, além de novas ferramentas tecnológicas como NDVI e condutividade elétrica. Para saber mais sobre NDVI e condutividade elétrica, fomos numa outra área do Fabrício que está sendo mapeada por essas tecnologias, conversar com um especialista em mapeamento da variabilidade espacial de solos agrícolas e criação de manejo de alta precisão. A quantidade elétrica ela é uma tecnologia, não é nova. O uso está começando a ser mais frequente pelos agricultores, né? Ela tem uma relação direta com a variabilidade que o solo traz em termos de textura, principalmente. Então, os técnicos que utilizam dessa ferramenta para fazer o levantamento em campos agrícolas, eles querem identificar onde estão as manchas, principalmente as mudanças espacialmente, né, no terreno de textura, principalmente. Por quê? Porque a quantidade elétrica, geralmente, ela emite um pulso eletromagnético e coleta uma energia que volta do solo, uma onda que volta do solo. E existe uma relação direta entre a intensidade dessa corrente à medida que você tem mais argila no solo. Então, os equipamentos eles vão trafegando pelo solo e vão medindo, emitindo onda e coletando o retorno que o solo vai emitindo. E, consequentemente, depois os técnicos pegam esse dado e fazem as criações das manchas que existem naquela determinada propriedade. A relação dessa mancha
para termos agronômicos, principalmente é relacionado com textura e matéria orgânica, estrutura de solo, profundidade, fatores esses fundamentais que vão impactar fortemente na produtividade da lavoura no mesmo talhão. Então, usar essa ferramenta para você saber onde estão essas variações é super importante para poder fazer uma agricultura que a gente fala de decisão. É colocar a dose certa no lugar correto, o material genético correto, no local correto, dentro da sua propriedade. Com isso, a gente pode não estar, muitas vezes, aumentando a produtividade. O agricultor tem uma produtividade alta, um exemplo. Só que ele está gastando mais do que precisa, ele pode estar dando uma dose maior do que o necessário. Então, com isso, você cria tanto a racionalização como o aumento da eficiência da produtividade agrícola em termos de alocação de insumos e outros materiais genéticos, por exemplo, dentro da propriedade.